Olha, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, as reclamações de consumidores contra os planos de saúde tiveram um crescimento de quase 50% nos primeiros 10 meses do ano passado. O número superou os 3 anos anteriores em todos os meses de 2023 e chegou ao maior patamar em agosto. Para a gente entender melhor esse cenário, eu vou conversar agora ao vivo com o advogado Rogério Scarabel, que é especialista em saúde. Doutor, bom dia, bem-vindo, obrigado pelo seu tempo. Olá, Wilker. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. Eu que agradeço a gentileza do convite. Então, doutor, só para a gente entender um pouco mais, qual que é a análise que a gente pode fazer sobre esse crescimento expressivo, né, de quase 50% nas reclamações de usuários de planos de saúde? O que está acontecendo? Por que essas pessoas estão insatisfeitas e estão tendo que fazer as reclamações contra essas instituições, contra os planos? O que acontece é que existe uma maior pressão, né, em relação aos tratamentos, aos novos tratamentos. O ano passado foi um ano bastante ativo, legislativamente falando, né? Entraram em vigor duas importantes leis que ampliaram o rol, né, o rol o rol da ANS, o rol de cobertura obrigatória. Então, isso faz também com que haja uma movimentação até certo ponto natural, né? Claro que o volume de reclamação tem aumentado bastante, já são mais de 33 mil por mês, né? Então, realmente é um volume bastante alto, e também pode somar a conscientização das pessoas em buscar o seu direito. O aumento também, entraram nos novos planos mais de 1.600.000 pessoas nos anos anteriores, né? Já está chegando a quase 51 milhões de vidas no setor de saúde suplementar. Então, tudo isso acaba colaborando com esse aumento expressivo, né? E também a expectativa da autorização em tempo menor, em tempo necessário, né? Então, você tem toda uma série de quesitos que vão ao encontro dessas reclamações. Mas eu penso que um dado que é importante, Will, que nós observarmos, é que das reclamações que são feitas para a ANS, para a Agência Nacional de Saúde, mais de 90% são resolvidas em 5 dias, né? Em 5 ou 10 dias, né? 5 dias para as assistenciais e 10 dias para as não assistenciais. E isso é um dado importante também para nós olharmos, né? Ou seja, o consumidor tem buscado mais a agência, reclamando mais ou levando essa informação, que é um importante insumo regulatório para a ANS entender como é que está o comportamento do mercado, né? E as operadoras também têm dado a sua contribuição, têm dado a sua contrapartida, resolvendo esses problemas em tempo bastante rápido, né? Bastante ágil, né? Então, é um trabalho que é bastante importante da sociedade levar ao conhecimento da ANS o que está acontecendo com o setor, e também é um trabalho bastante importante a ANS obrigar com que as operadoras cumpram as suas cláusulas contratuais, cumpram aquilo que foi acordado com os consumidores. Certo, ainda falando sobre a agência, eu queria entender como que essas agências reguladoras elas fazem essa mediação, esse equilíbrio aí entre o cliente, a pessoa que precisa desse atendimento e as operadoras de plano de saúde. Qual que é a atuação efetiva de agências como a ANS, por exemplo? Especificamente em relação à ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, lá existe uma ferramenta que é chamada NIP, né? Que é a notificação de intermediação. Então, quando você tem alguma dificuldade com o plano de saúde, você pode pegar o telefone ou você pode entrar na internet e fazer a sua reclamação junto à ANS. Imediatamente, essa reclamação chega para a operadora de saúde, e a operadora de saúde, então, tem 5 dias para, se for uma questão assistencial, né, falta de cobertura, de tratamento, e um exame, alguma coisa assim, ou seja, de cunho assistencial, ela tem 5 dias para entrar em contato com o cliente e resolver esse problema. Então, nesse prazo de 5 dias, ela informa a agência que entrou em contato com o cliente, então, e foi resolvido o problema. A agência entra novamente em contato com o cliente, e o cliente diz se resolveu ou não.
Uma vez não solucionando o problema nesse prazo de 5 dias para as assistenciais e 10 dias para as reclamações não assistenciais, aqui não assistencial, estou falando de reajuste, cláusula contratual, esse tipo de coisa. Então é lavrado um auto de infração e aí então as operadoras têm o direito de se defender, mas já com o auto lavrado. E as multas são bastante pesadas, bastante importantes, chega a 80, 200 mil reais cada multa. Né? Então é um processo bastante forte que protege muito o consumidor. Né? Haja vista o percentual elevadíssimo, mais de 90%. As não assistenciais chega a 93% de resolução das que foram interpostas, que foram apresentadas pelos consumidores. Uma boa notícia, né? Porque a gente sabe que para todo mundo é vantajoso que o problema seja resolvido o quanto Exato. antes. Agora, doutor, outra dúvida que eu tenho é com relação aos contratos. A pessoa, às vezes, na hora de contratar um plano de saúde, principalmente quando é particular, quando é empresarial é uma coisa mais padronizada. Mas quando é particular, a pessoa, às vezes, não se atenta a detalhes ali no contrato. Eu, como consumidor, como é que eu posso me proteger nesse momento, quando eu vou ali contratar um plano de saúde, para que depois eu não tenha problema e não precise acionar, por exemplo, uma agência reguladora? Olha, a ANS disponibiliza várias ferramentas para você contratar um bom plano de saúde. Uma das ferramentas é o guia de planos. Você pode entrar lá e ver qual que é o melhor guia, o melhor plano de saúde para a sua necessidade. Uma outra ferramenta importante é o IDSS, que é o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar. Então, quando você vai contratar um plano, você pode entrar lá na página da agência, no www.gov.br/ANS, e consultar qual que é o desempenho. Lá tem todas as informações sobre acesso, informações sobre a situação econômica desse plano, qual a resolutividade dele, se ele é muito reclamado. Então é importante na hora de contratualizar, na hora de contratar uma operadora de saúde, um plano de saúde, na verdade, se precaver dessas condições. Por se tratar de um plano de saúde de massa, né, um produto de massa, de massificação e por adesão, os contratos eles chegam a ser padrões. E também a agência, a ANS, ela também regula uma série de cláusulas que são obrigatórias que existem no contrato. Por exemplo, como é que vai ser esse reajuste, qual o prazo desse reajuste, qual a fórmula de aplicação desse reajuste, né? E lembrando que para os planos de saúde com menos de 29 vidas e também para os planos individuais, a ANS regula, inclusive, o teto de sua aplicação. Né? No caso do individual, ela regula o teto da aplicação e no caso dos contratos abaixo de 29 vidas, ela regula pela média, né? Cria-se um pool, então você vai pagar pela média do que foi impactado todos os contratos daquela operadora. Então, também é importante ficar atento nessas informações e como é que está disposto no contrato, qual é a cláusula, qual é a carência. Importante compreender a carência, importante compreender que se você mudar de um plano para o outro, você obedecendo, claro, alguns requisitos, como ficar mais de 2 anos de um plano de saúde, você tem a possibilidade de portar a carência. Você não precisa cumprir uma nova carência, você pode fazer a portabilidade sem o cumprimento de uma nova carência, seja de plano na mesma operadora, seja de planos em operadoras diversas. É importante ficar atento. E, claro, sempre procurar a ANS, né? Você viu lá, você pode perceber que nesses dados, né, que foram 189 mil reclamações no ano passado, também houveram 130 mil pedidos de informação. Então, você também deve se valer da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, através do telefone ou da internet, e também procurar as informações adequadas para essa contratualização. E a agência também disponibilizou uma cartilha para que você também entenda, né, um pouco dessa situação e dessas questões importantes para a saúde suplementar, para a contratação de um plano de saúde. Tá, agora se eu sou consumidor, sou usuário de plano de saúde e eu estou tendo algum problema, a primeira coisa que eu tenho que fazer não é acionar a agência, né? É acionar o próprio plano de saúde. Quais Isso. caminhos eu tenho para conseguir ser atendido? Excelente pergunta, Wilker. É porque
A agência, ela também regula todas as ouvidorias de todos os planos de saúde, tá? Então, o primeiro passo que você deve fazer é procurar a ouvidoria do plano de saúde. E lá eles têm o prazo para resolver, né, de resolução do seu problema, e aí sim, uma vez não resolvendo, e você entendendo pelo seu direito e querendo fazer uma reclamação, você então deve procurar a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, seja pelo telefone ou pelas formas de reclamar por e-mail. Por e-mail não, perdão, pelo site. Tá certo, doutor, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre os nossos direitos como usuários de plano de saúde. Até a próxima, viu? Abraço.